Muito obrigado. Nós, na altura em que se debateu o novo modelo de gestão rodoviária e a transformação da EP em SA, dissemos que ia exatamente acontecer isso, que ia haver uma diminuição da transparência e ia passar à margem de algum controle que pudesse existir, se fosse exercido ao nível das finanças, e que íamos ter uma espécie de leiloeira de subconcessões. Infelizmente foi o que vai acontecer. Permita-me, eu não longe de mim estar aqui a fazer qualquer juízo de valor se há menor transparência ou não. Isso não. A única pois coisa isso faço eu. Pois, eu não farei. A única coisa que eu quero, a partir de 2006, deixou de haver intervenção do Ministério das Finanças a este nível. É um fator, é um ingrediente desta história toda. O que me preocupa é, de facto, esta verificação de que o comparador público, logo desde o início, raramente ou nunca era apresentado, e se fosse apresentado seria um pro forma, porque era no âmbito da preparação da PPP que estava já previamente cedida, e isso é que é preocupante do ponto de vista da orientação política. Depois as comissões técnicas tinham a incumbência de fazer a preparação, lá no meio estava a comparação, o tal comparador público, que era um pro forma para instruir o processo de preparação das PPPs, o que é algo de muito esclarecedor sobre a orientação política que vinha de cima. E isso é uma matéria que nós registramos de uma forma, não digo não é surpreendente, mas é de registrar. Eu pergunto, se não fosse esta solução, esta opção pelas PPPs, eu pergunto se a avaliação económica, social e política do investimento seria a mesma. Ou seja, os projetos avançariam, na sua opinião, se fosse equacionada a opção pelo modelo de contratação tradicional? Será coerente afirmar que o problema do tipo de investimento é inseparável do modelo de contratação? E uma última questão sobre estas matérias, sobre as opções de investimento. A decisão, por exemplo, de introdução de portagens em autoestradas SCUT não altera radicalmente a relação custo-benefício? E não estamos perante um processo, em geral, já que falamos aqui nesta fase das reuniões, ainda em processos genéricos, a introdução de portagens nas SCUT, por opção política, traduziu-se em benefício para o Estado do ponto de vista do custo-benefício daquela infraestrutura, ou terá vindo a desvirtuar totalmente a situação que era prevista inicialmente, com prejuízo para as populações que passaram a ter uma portagem que lhe é imposta e que alterou radicalmente a utilização que é feita daquela infraestrutura e a utilidade que tem para o território e para a economia? Este tipo de alterações do ponto de vista da estratégia de investimento e de infraestruturação, alguma vez foi equacionada do ponto de vista do lançamento dos estudos com vista a estas decisões? Muito obrigado. Quanto à segunda questão que coloca, da análise dos vários, digamos, das várias vertentes das vantagens ou dos inconvenientes da introdução de portagens na SCUT, aquilo que foi atribuído como competência à Comissão de Negociação foi, tendo sido decidido introduzir portagens, dentro de determinados parâmetros, tentem chegar a acordo com as concessionárias para criar condições para que elas sejam introduzidas. Ou seja, a intervenção das comissões foi a jusante da decisão de introduzir portagens. Portanto, não lhe posso responder que tipo de estudos foram feitos da análise custo-benefício da introdução de portagens, porque foi uma matéria que não caiu no âmbito da atuação das comissões de negociação. Portanto, aquilo que foi cometido às comissões de negociação foi tentar chegar a um acordo com as concessionárias para que, enfim, com o menor agravamento possível de encargos, fosse possível introduzir portagens naquelas concessões. Caso tenha mais questões para colocar, claro. Tenho, sim, senhor. Palavra. Tenho, sim, senhor. Muito obrigado. A parte do PCP estava aqui desde as 14 horas, disciplinadamente à espera da minha oportunidade para fazer mais algumas perguntas ao Dr. Vítor Almeida, que agradeço aqui as suas informações e as suas respostas, mas em relação às quais há algumas perplexidades, digamos assim, algumas questões
podem surgir. Por um lado, esta questão dos benefícios sombra e benefícios sombra, taxas de rentabilidade e negociações. Vamos colocar isto na mesma família. Eu compreendi aquilo que disse há pouco sobre benefícios sombra fiscais, digamos assim. Mas quando disse há pouco que o facto de haver investimento por menor custo por parte da concessionária do que aquele que estava previsto inicialmente no caso base, não é um benefício sombra, é um ganho de eficiência alcançado pela concessionária, eu pergunto-lhe se isso não será verdade apenas quando o caso base está muitíssimo bem feito. E se não aconteceram situações em que o caso base para a negociação, seja da PPP, seja da própria concessão, não estávamos e não estivemos perante previsões profundamente distanciadas da realidade. Ou aquelas que depois a realidade veio a desmentir profundamente. Isto é, um processo que acompanhou ativamente e que participou ativamente. O caso da Fertagos. O Tribunal de Contas criticou duramente o facto dos chamadas receitas acessórias, por exemplo, as lojas das estações e outras receitas que não eram pequenas, especialmente naquelas estações de maior movimento. Não é por acaso que nas outras é a Refer que fica com elas. Nas de maior movimento foi a Fertagos que ficou com elas. E essas receitas não foram consideradas, nem muito nem pouco, durante muitos anos. E depois só foram contabilizadas para efeitos de reequilíbrios financeiros, de acordo com o relatório. Ora, nós não estamos perante uma situação em que a definição do caso base vai depois, tal como seja realizada, condicionar ou determinar a existência dos tais benefícios e que aqui não há ganhos de eficiência nenhuma, porque a eficiência nem sequer era prevista. Esta era a primeira questão que eu gostava de colocar, relacionada com a questão também da taxa de rentabilidade. É que parece-me a mim, eu que não tenho experiência de concessões e de contratações deste género, e também não sou economista, mas parece-me que uma coisa básica, quando o Estado vai concessionar um negócio a alguma empresa ou vai fazer uma parceria deste género, aquilo, no mínimo, que tinha a obrigação de calcular era quanto é que o privado ia ganhar com o negócio. Até para efeitos de negociação. Porque é irrelevante, segundo a sua explicação há pouco, é irrelevante o valor da taxa de rentabilidade para efeitos da apreciação da proposta. Mas o que eu lhe pergunto é se é sempre irrelevante. Na medida em que o Estado encontrar um privado que tem uma rentabilidade naquele negócio de 13% e que depois a TIR efetiva é ainda superior, é ainda maior do que a TIR do caso base, então o que eu pergunto é, então não há aqui muito ganho e uma remuneração muito alta de uma coisa que poderia, não como objetivo, definição de TIR, mas a taxa de rentabilidade como indicador que reflete um negócio que é demasiado lucrativo para o privado. Logo à partida, há aqui ganhos a mais para o privado que são refletidos por aquelas taxas de rentabilidade. E eu pergunto, se isso é tão irrelevante, como é que depois chegamos agora a uma renegociação que é determinada quase pelo alfa e o ômega de baixar a taxa de rentabilidade? Como é que isto se explica? Muito obrigado.